Ô, mamãe. Hoje a menina tá virando participante da página já do canal. Né? Você quer ser a protagonista? Você quer ser a protagonista? Não pode não. Como eu pude demorar tanto tempo para ler esse livro? Sério, eu tô inconformada com isso, porque eu já tinha ouvido falar desse livro muitas vezes, muitas e muitas e muitas, as pessoas sempre elogiando, e eu sempre ia protelando, deixando para depois, e ele é maravilhoso, maravilhoso. O livro dessa semana é Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles. Sim, gente, eu nunca tinha lido Ciranda de Pedra. Sendo que todo mundo fala bem desse livro, e eu, deve ser muito bom mesmo. Mas eu fui deixando pra lá e resolvi finalmente ler. E, meu Deus, que livro espetacular. Esse livro é muito bom. Pra quem gosta de drama familiar, essas coisas assim, nossa, ele é um prato cheio, A história aqui de Ciranda de Pedra, ela vai focar na protagonista, que é a Virgínia. No começo do livro, a Virgínia é criança, né? A gente vai acompanhar a Virgínia criança até a Virgínia jovem adulta. E a Virgínia, ela é uma criança que ela se sente um pouco deslocada. Então a gente vai ter durante muita parte do livro a visão, o narrador que mostra muito a visão da Virgínia, essa criança que se sente meio deslocada na casa da mãe, na casa do pai, com os irmãos, ela parece que ela nunca encontra um lugar onde ela possa se adequar, e depois a gente vai acompanhar ela jovem adulta tentando ainda se adequar, mas ainda tentando, né? E a Virgínia, ela é filha de pais separados. Bom, o livro ele foi lançado em 54, mas a história ela começa ali pelos anos 40, né? Então, tipo, naquela época, apesar de já ser século 20 e tal, ainda era meio que escandaloso essa coisa de pais divorciados, né? A Virgínia, ela é filha da Laura e do Natércio, e a Laura e o Natércio, eles estão separados. E a Laura, ela vive com outro homem, que é o Daniel. Laura e Natércio têm 3 filhas, Bruna, Otávia e Virgínia. A Bruna e a Otávia moram com o Natércio, o pai, e a Virgínia mora com a Laura, a mãe. Daí já começa uma coisa meio tipo, por que tem 2 morando com o pai e uma morando com a mãe? Aí rola aquela justificativa de que, porque ela é muito mais nova do que as outras meninas e tal. Então rola aquela justificativa de que, é porque ela é muito mais nova que as meninas, ela tinha que ficar com a mãe e tal. Só que a Virgínia, ela se sente deslocada por isso. E a mãe dela, a Laura, ela tá doente, né? Você sabe ali na história que ela tem algum tipo de problema, seria algum problema mesmo de saúde mental. O Daniel é um médico, ele cuida muito dela. E a Virgínia se sente muito sozinha, porque ela não tem aquele cuidado de mãe que se espera ter e também não tem o cuidado de pai que se espera ter. Tem a figura do Daniel, que fica tentando aparecer assim, cuidar dela, mas ela não confia muito no Daniel, até porque o Daniel não é o pai dela, né? E ela quer muito ir morar com o Natércio, porque as irmãs dela moram com ele e ela pensa que vai ser melhor para ela morar com ele também. E em um determinado momento isso vai acontecer. Isso não é nenhum spoiler, gente. Se você ler qualquer sinopse do livro, você sabe que ela vai morar posteriormente com o pai, né? Então, em um momento ela vai morar com o Natércio e ela tenta, de novo, né, como eu falei aqui no começo, ela tenta se chegar naquele círculo, que é o círculo formado pelas irmãs com os amigos, porque são pessoas mais velhas, né? As irmãs dela já são adolescentes quando ela é criança. Então a gente tem a Bruna e a Otávia, que são essas figuras mais velhas e têm personalidades completamente diferentes uma da outra. Inclusive a Bruna é bastante religiosa, é muito apegada ao pai. Já a Otávia, ela é mais assim das artes, ela é mais artista e tal, e ela parece não ter apego a ninguém, só a ela mesma, mas elas se isolam num grupinho junto com outros amigos que são o Afonso, a Letícia e o Conrado, que não inclui a Virgínia. Então quando a Virgínia pensa, agora morando com meu pai vai dar tudo certo. Spoiler, não vai, né? E mais uma vez ela se sente excluída. E por isso o nome, inclusive, do livro é Ciranda de Pedra, porque a ciranda seria esse grupo feito por esses jovens que ela tenta se incluir e não consegue, né? Inclusive a Virgínia é bastante apaixonada pelo Conrado, né? Aquela paixonite de criança e tal, só que o Conrado é mais velho. E aí a gente vai acompanhando esses dramas, esses pensamentos, essas angústias da Virgínia até a fase dela de jovem adulta. Eu gostei muito porque
eu até mesmo me identifiquei em alguns pontos com alguns pensamentos da Virgínia. Acho que com uma criança que foi uma criança muito tímida e com complexo de patinho feio. Então eu acho que eu me identifiquei muito com a Virgínia nesse ponto. E é interessante a gente ver o lado, é sempre interessante, eu acho que é sempre interessante a gente ver o ponto de vista de uma criança. E como as diversas coisas que acontecem ao seu redor podem interferir na sua vida. Coisas como a falta de amor, ou então o excesso de um pai, de uma mãe, né? A questão familiar, uma família desestruturada. Como todas essas coisas, elas podem mexer e podem abalar, né, o psicológico e o emocional de uma criança. E é o que acontece com a Virgínia. Então, esse livro, ele basicamente ele vai mostrar essa criança em processo de formação que poderia estar passando por uma infância normal, mas infelizmente não está. E, gente, é muito bom. É muito bom. A maneira como o livro é escrito é muito boa. Você não consegue parar de ler. Eu não conseguia parar de ler. Acho que eu li em 2 dias. Deixa eu ver aqui. Tá, não li em 2 dias, mas eu vou explicar por quê. Porque eu tive que parar pra ler outro, mas depois eu voltei. E tipo assim, foi questão de pouquíssimos dias. Mas eu não tinha vontade de parar de ler o livro, porque eu queria muito saber o que ia acontecer com a Virgínia. E algumas coisas vão se desenrolando, né? Alguns segredos vão aparecendo ao longo da história, alguns plots. Então você fica querendo saber o que vem por aí, o que tá acontecendo ali naquela história. E a linguagem, ela é muito fácil de entender. E eu acho que a autora, a Lígia Fagundes Telles, ela conseguiu, de uma maneira muito delicada e ao mesmo tempo muito direta, falar sobre questões muito importantes como divórcio, falar sobre amor, sobre relacionamentos, sobre fins de relacionamentos, sobre até mesmo, assim, de certa forma, bullying, sobre aquela sensação de você pertencer a uma família, mas não se sentir totalmente pertencente àquela família, sabe? Eu acho que ela conseguiu falar sobre diversas camadas diferentes só quando a gente avalia, só nesse espectro em que a Virgínia estava incluída. E a Virgínia é uma personagem fascinante. Tem uns personagens interessantes, outros nem tanto. A Virgínia é a personagem mais fascinante, ao meu ver. Era também muito fascinante o personagem do Daniel, apesar da participação pequena. E também da Otávia, por incrível que pareça. Porque a Otávia, a irmã dela, aquela que eu falei que é toda artista, não tá nem aí pra nada, é uma personagem que no começo do livro eu achei que eu ia odiar, mas no final eu até que gostei. Porque eu pensei assim, olha, ela é melhor do que muita gente, viu? Pelo menos assim, achei ela mais realista, por incrível que pareça. Antes da gente ir para a parte com spoilers, eu quero lembrar a vocês que todo domingo sai vídeo novo aqui no canal. Então você curte, se inscreve para poder receber a notificação que domingo, 18 horas, sai vídeo novo aqui no canal. De vez em quando aparecem outros vídeos que não são só de resenhas. Por exemplo, tem um vídeo em que eu falo se eu gostei ou não de Verity. Tem um livro que eu faço o top das capas mais bonitas do King. Em breve vem aí um vídeo onde eu analiso um outro livro, se eu gostei ou não, um livro do Ketsu. Mas sempre tem conteúdo aqui no canal toda semana, então você se inscreve, curte, compartilha. Tem muito livro aqui, livro de drama, de suspense, de romance fantástico. E no Instagram e no TikTok você também encontra a gente, @bafulê.literário. Só que a resenha no Instagram e no TikTok, ela não vem com os spoilers, tá? Ela é uma resenha mais resumida. Já aqui no YouTube, a resenha tem spoilers. E eu vou começar os spoilers agora. Vamos lá. Eu não podia falar muito na primeira parte, né? Porque, enfim. Mas tem uma série de coisas, de acontecimentos, de plots aqui nesse livro, né? Alguns você já vai pegando ao longo, outros nem tanto. Por exemplo, você já vai meio que deduzindo que a Virgínia não é filha do Natécio, né? Por que a Virgínia ficou com a mãe e não ficou com o pai? E aí, quando ela vai morar com o pai, você vê que ele tem um distanciamento dela. Aí eu fiquei, gente, tá na cara, a Virgínia não é filha dele. A Virgínia era filha do Daniel. A Laura já tinha um relacionamento com o Daniel há muitos anos e a Virgínia era filha do Daniel. E a Virgínia o tempo todo ela fala que ela não parece com eles, porque ela diz, a Otávia parece com a minha mãe, a Bruna parece com o meu pai e eu não pareço com ninguém. Aí você fica... Enfim, né? Lá mais na frente a gente descobre, e ela também, que é filha do Daniel. Tudo se encaixa, ela entende por que o Natécio mantém aquela distância dela. E
ela fica ainda se sentindo ainda mais deslocada. Porque se antes ela achando que o Natécio era o pai legítimo dela, ela já se sentia assim, imagina agora ela se sentindo uma intrusa. Ela se sentindo uma filha bastarda. Ela não era uma filha legítima, ele não era pai dela de verdade, então a situação piora ainda mais. Tanto que ele, quando ele fala em colocar ela numa escola semi-interna, ela diz, não, eu quero ir pra uma escola interna mesmo. Sabe, tipo assim, ela quer ir para um internato e passa anos lá, e aí você pensa, ah, ela vai voltar uma outra mulher. Ela volta uma outra pessoa. Só que quando ela volta, ela percebe que muita coisa não mudou. E ela ainda não consegue se inserir dentro daquela ciranda formada por aquelas pessoas. O Conrado, que era o grande amor da vida dela, mas que ela nunca disse o que sentia, até porque ela achava que o Conrado se relacionava com a irmã dela, com a Otávia. A irmã do Conrado, que é a Letícia, que quando se descobre que a Letícia é lésbica, ai, sério, gente, eu achei que já tava um pouquinho na cara que a Letícia era lésbica, né? Ficou bem na cara, mas enfim. Tem o Afonso também, que era o interesse amoroso da Bruna e casou-se com a Bruna. Tem a Bruna, que é chata para um caramba, que ela é muito chata. E tem a Otávia, que também é chata do jeito dela, mas a Otávia adulta, ela fala algumas coisas, ela tem alguns posicionamentos, algumas falas que fazem muito sentido. E aí você pensa, nossa, eu acho que desse grupo todinho, talvez a Otávia seja a personagem mais interessante. A Letícia também é um personagem interessante. O problema da Letícia é que, pra mim, na minha visão, né, ela ficou tentando forçar a barra com a Virgínia, aquela coisa de, ai, Virgínia, vem comigo que eu vou te ensinar o que é bom. E a Virgínia, tá, Letícia, calma aí. Eu não sei se eu quero, né? Aí nessa parte eu achei chato. Inclusive, pergunta pra você. Vocês acham, se você leu esse livro, você acha que a Virgínia teve alguma coisa com a ex-colega de quarto dela lá do internato? Porque assim, eu acho que isso ficou meio no ar, meio subentendido. Quando ela tá voltando pra casa, fala-se dessa amiga dela, acho que era Ofélia, que dividia o quarto com ela, mas que saiu de lá, né? E eu não lembro se explica exatamente o porquê, mas tipo alguns comportamentos inapropriados, talvez, e ela agora divide o quarto com outra pessoa. E aí eu fiquei me perguntando, até pelo jeito como ela percebe com naturalidade a questão da Letícia ser lésbica e tá interessada nela, será que a Virgínia experimentou coisas com a Ofélia no internato? Eu acho que sim, né? Mas ficou no ar. E aí acontece essa série de plots, tem essa questão dela descobrir que é filha do Daniel e ela se sentia ainda mais deslocada naquela casa. Quando ela retorna, a Bruna tá casada com o Afonso e o Afonso se apaixona pela Virgínia. Eu fiquei bem chocada com essa parte. Ela descobre que a Bruna tem um caso com outro boy que também se apaixona pela Virgínia. E é porque ela se achava um patinho feio, viu? Daí tem o Conrado com a Otávia, que no final ela descobre que o Conrado não teve nada com a Otávia, e o Conrado sempre foi apaixonado por ela também. Aí eu, ai meu pai do céu, por que vocês não descobriram isso antes? Porque agora, amigo, ó, tarde demais, coração. Aí tem também essa questão da Letícia, lésbica, que fica dando... Nossa, é tanta coisa acontecendo. E a Virgínia, parece que aquele grupo começa a querer trazê-la pra cá, a Letícia, o Afonso, mas ao mesmo tempo ela não consegue entrar naquele grupo. Não é uma coisa natural, não é uma coisa com que ela se sinta parte daquilo. Tanto que pra mim fez super sentido no final, quando ela resolveu ir embora. E, você vai embora pra onde? Eu não sei. Ela chegou pro Natécio, olha, eu sei que eu não sou sua filha, que eu sou filha do Daniel, tá? Já tô ligada disso. Não quero mais ficar aqui, o Natécio não se preocupe, que o Natécio era podre de rico. Eu lhe dou dinheiro, você vai pra onde você quiser, você vai fazer o que ela não sei, vou me virar. E aí, eu achei isso icônico. Eu achei que ela foi muito maravilhosa, porque ela percebeu que ela não se adequava mais ali. E ela pensou, eu não vou mais ficar aqui. Eu não sou obrigada a ficar aqui, eu não sou mais criança, sou maior de idade. Meu pai tem dinheiro, né? Obviamente, a gatinha era herdeira, né? Então, por que não usufruir disso? E por que eu vou ficar aqui? Por que eu vou tentar passar o resto da minha vida, me adequar a um grupo, entrar nesse grupo, nessa rodinha, onde eu não me encaixo? Que não vai dar certo. Eu não quero isso, eu não preciso e eu não quero. Então, ela foi embora e eu acho que ela foi, diva demais. A parte que me deixou muito triste nesse livro foi quando o Daniel morreu, né? Eu fiquei muito chateada, porque ele, né, pra quem lê o livro sabe que ele, né, cometeu suicídio logo após a morte
da mãe da Virgínia, né, da Laura. Fica até meio subentendido que ele talvez tenha, tipo, acelerado a morte da Laura pra ela não sofrer tanto, e ele morreu também, né? E eu fiquei pensando, nossa, Daniel, talvez as coisas tivessem sido diferentes se você tivesse dito pra Virgínia que era pai dela, se você tivesse demonstrado todo o amor que você parece... Porque parecia que o Daniel queria mostrar esse amor pra ela, mas não conseguia, tinha medo. E talvez muita coisa tivesse sido diferente se o Daniel tivesse falado isso pra Virgínia, se a Virgínia tivesse ficado morando com ele, talvez ela fosse se sentir amada de verdade, porque a sensação que a gente tem no livro é que ninguém ama a Virgínia de verdade, tá? Talvez só o Daniel tenha amado, mas ele infelizmente não pôde mostrar isso. E a mãe, mas como quando a gente começa a ler o livro, a mãe já tá meio assim, né, biruleibe e tal, então a gente também não tem toda essa certeza. Mas a história ela poderia ter sido muito diferente, mas já tinha acontecido, né? Fazer o quê? Aí eu confesso que eu fiquei bem triste, assim, pelo Daniel, sabe? Pela Virgínia, quando ela descobre que ele morreu, quando ela descobre que ele é o pai dela, sabe? Eu fiquei muito sentida por ela. Mas é um livro que, nossa, entrega drama, entrega história boa, interessante, entrega dramalhão, entrega plot. É um babado. Inclusive, gente, tem uma novela da Globo chamada Ciranda de Pedra, mas não vá assistir essa novela achando que é parecido com o livro, não, porque eu dei uma olhada assim geral, porque na época que saiu a novela eu não assisti. Eu dei uma olhada geral, é tipo assim, é só por cima, tá? A história é bem nada com nada. Então, ó, não vai atrás de novela, não. Lê o livro, que com certeza isso vai ser muito melhor pra você. Eu garanto. Sem contar que o livro, ele é curtinho. Você lê rapidamente. Ó, o livro, ó, uma delícia. Uma delícia. Então, o nosso livro da semana é Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles.